agora nós deixamos, né, a controvérsia dos universais, né? A gente entendeu, acho que foi bem explicadinho, né, em 2 aulas, né? Todas as intercorrências ali, né, e as discussões e tal. Essa é uma parte bastante complicada mesmo, porque é Tá, uma parte... eu só peço que tu faça um resumo para mim aí, pode ser? Que eu vou ver as aulas depois só. Pode ser. Então, a controvérsia dos universais é a seguinte, né? Havia uma pergunta a ser feita, né? A pergunta está sendo feita, que era se existe correlação entre ideias universais e coisas materiais, né? Então, quer dizer, quando eu falo assim, olha, Lennon é um homem, nisto não há discussão. Mas eu falo, Lennon é humano, humano não é só de Lennon, né? Humano é uma característica que ela é aplicável a vários outros indivíduos, né? E quando eu falo humano, eu não me refiro a um específico, mas a uma generalidade, né? Uma coisa geral, genérica, né? A pergunta é, essa coisa genérica, ela existe de fato, realmente, ou ela é só uma invenção que a gente criou para identificar, para nomear, né, algo que a gente mesmo criou na cabeça da gente. Então, haviam 3 grupos, né, 3 posições com relação a essa pergunta. A primeira posição é a posição realista, que tinha uma proximidade muito grande com Platão, que dizia que o homem, né, o homem, ou a humanidade, ou qualquer universal, existia à parte no mundo das ideias, né, ou na mente de Deus, né, ou em algum lugar específico, mas assim, que existia de fato, né. Então a gente não criava palavras, né, a gente descobria palavras que se referiam a coisas que existiam em um nível ou em uma dimensão de realidade transcendente, mas ainda assim real, né. Essa é a postura dos realistas, né. A postura dos nominalistas era a de que não se tratava de uma referência a nada que existe, era só uma invenção humana. Então, vamos falar, o humano, né? O humano é a palavra que a gente inventou para a gente nos referirmos, né, a uma generalidade que não existe em parte alguma. Só existe como uma ideia nossa, né? Só existe como uma fala, ou seja, um flatus vocis, né? Apenas um barulho que não tem nenhuma conexão com a própria realidade. E aí, o terceiro grupo, que é o grupo liderado, né, pelo Pedro Abelardo, é o do conceitualismo, né? Que seria a ideia de que existem, que os universais, eles existem não como realidades externas, mas como parte integrante dos próprios seres. Por exemplo, então, eu olho para o Leno, olho para o Molina, olho para o Thiago, olho para o Fred, eu percebo que nesses 4 existe uma certa similaridade. A similaridade é que eles são todos, né, por exemplo, são humanos, né? Portanto, eu retiro de dentro dos indivíduos particulares a conceito, a ideia de humano. Essa ideia do Pedro Abelardo, ela está presente já nas reflexões aristotélicas, né? E ele retraz agora com essa nova concepção. O Pedro Abelardo chama isso de sermones, né? Sermones, então, é característica que indivíduos possuem, que compartilham com indivíduos da mesma espécie, que quando a minha mente observa e abstrai, ela cria o conceito, né? Cria o conceito, que não é um conceito que não existe na realidade, ele existe, só que ele não existe daquela maneira conceitual. Ela só existe conceitualmente na minha mente, né? Então, realista, o conceito, né, ou os universais existem fora do homem. Os nominalistas, os universais não existem em lugar algum. É só palavras que a gente cria. E os conceitualistas, os universais existem nas coisas e a gente abstrai eles por meio da nossa mente, nossa abstração. Ficou claro, Leno? Beleza, captei sim. Valeu. Pode então, continuar. Beleza. Aí nós falamos de um último, né, que não era bem uma posição que tenta congregar todas elas, que é a tomista. A gente vai ver em mais aqui, né? Mas o tomismo, ele vai chegar com uma postura que é assim, um certo de realismo moderado, né? Que a gente chama de tomismo, na verdade. Que é a ideia seguinte, que os universais, eles existem de fato
na mente de Deus, né? Como queria lá Santo Agostinho, né? Santo Agostinho pega lá o mundo das ideias de Platão e diz, ó, este mundo das ideias, na verdade, é Deus, né? É a mente de Deus. O mundo das ideias está na mente de Deus, portanto, as ideias existem lá e não tem nenhuma necessidade de existir na matéria para que elas possam existir lá, né? Então, o Tomás de Aquino fala, bom, então os universais existem antes das coisas criadas, né? Anteres, né? Anteres, na mente de Deus. O Tomás de Aquino fala, mas também o Pedro Abelardo, ele tá certo, né? O Aristóteles está certo, né? Quer dizer, os universais também estão nas coisas. Porque quando Deus projeta alguma coisa, né? Quando Deus projeta uma árvore, ele coloca uma mangueira, né? Ele coloca nessa mangueira o universal árvore, que ele vai também colocar na goiabeira, ele vai também colocar na jabuticabeira, né? Então, o Tomás de Aquino fala, bom, os universais existem anteres, na mente de Deus, e existem in re, ou seja, nas coisas também, por meio da abstração. E também ele vai dizer que existem pós-ren, né? Pós-ren, ou seja, depois que eu tenho contato com essas árvores, eu consigo delas abstrair a ideia de árvore, né? Então ele vai tentar congregar as três possibilidades, né, da existência real dos universais e irá rechaçar a ideia de um nominalismo, né, que acabará sendo o vitorioso com o fim da Idade Média e a origem e o início do Iluminismo. Né? Então, quando o Iluminismo for desenvolvido, né, o que vai valer, de fato, prioritariamente, será o nominalismo. Né? Mas até isso acontecer, o realismo é o que mais, o realismo e o conceitualismo, né, é o que mais vigoram, né, na filosofia da Idade Média e continuam vigorando depois na filosofia cristã. Né? Na cosmovisão cristã, nós defenderíamos, né, pelo menos um cristão conservador tradicional, né, defenderíamos a ideia de um certo realismo, né, um realismo ou um conceitualismo, né, mas um realismo moderado, né, de que as coisas existem na mente de Deus e Deus, quando cria a realidade, insere em cada coisa específica a característica do universal. Bom, mas é isso, né? Então, a gente vai ter que voltar a esse tema quando a gente voltar lá para o Tomás de Aquino, mas agora já está bem construído essa questão. Há consequências enormes e várias enormes consequências, principalmente hoje, cuja a arena de debate, né? A arena de disputa política hoje é muito da linguagem, né? Então, é linguagem neutra, é linguagem de gênero, é a linguagem, o politicamente correto, né? Então, toda essa arena de debate hoje, que é linguística, ela tem ecos, né? Ela tem uma referência nesse debate medieval que durou vários anos, né? Durou centenas de anos, né? No período medieval, que é a Celeuma dos Universais, né? Ela começa com Porfírio, quando ele traduz, né, uma obra do Aristóteles, né? E nessa tradução ele vai colocar lá o prefácio, chamado Isagoge, né? Que é esse livro, né? Prefaciado pelo Porfírio. Ela vai para Boécio, de Boécio ela cai no Champeau, né? Guilherme de Champeau, no Guilherme de Champagne, no Pedro Abelardo, no Tomás de Aquino, ou seja, de Boécio, né, que não sei, 700 anos depois de Cristo, né, até Tomás de Aquino 1200, séculos de discussões ininterruptas sobre essas questões aí, né? E aí tinham respeito à questão de se Deus existe, se os anjos existem, se a moral existe, se as virtudes existem, né? Porque se é nominalista, então nada existe, tudo é inventado, tudo é criado, tudo pode ser modificado, né? Então não existe o amor, a justiça, a paz, a mansidão, não existe Deus, né? Tudo isso é uma questão de só uma palavra, né? Que a gente usa para identificar coisas abstratas, né? Coisas que não existem, na verdade. Então essas questões vão se digladiando até chegar na modernidade. Na modernidade, então, elas vão ganhar cada vez mais força. E hoje você tem na maior parte do mundo ocidental uma postura bastante nominalista, né? Bastante nominalista. A ideia de que palavras, né? As palavras não significam absolutamente nada. Elas são só palavras, né? E por isso você imanta a palavra do sentido que você quer, não no sentido que ela de fato tem. Né? Então eu falo de democracia, aí a pessoa ela tem que dar
imantar a palavra de um sentido democrático, né, de um sentido do que ela entende de democracia, porque a palavra democracia não faz referência a um universal, não faz referência a nada concreto na realidade. Ela só é utilizada em função daquilo que você quer que ela seja funcional, né? Então você tem lá, por exemplo, na China, um país de política única, né? Partido Comunista Chinês, chama-se República Democrática da China, né? Você tem lá também a República Democrática da Coreia do Norte, né? E você fala que os Estados Unidos também é uma democracia, você fala que a Suíça é uma democracia, você fala que o Brasil é uma democracia. Então, quer dizer, a palavra democracia é vilipendiada, né? Ela é estuprada, né? Até chegar a dizer o que ela quer, o que o cara quer dizer, né? O que a pessoa que está falando quer dizer, não importa qual é o sentido objetivo, né, da palavra. Bom, é isso basicamente que é a celeuma dos universais, trazendo um pouquinho agora para o mundo moderno e questões relacionadas com a disputa política. Bom, voltamos agora então às escolas, né, as escolas importantes da Idade Média, né? Já falei anteriormente, né, sobre a Universidade de Paris, a Universidade de Bolonha, né, que foram as duas grandes universidades que começaram, né, o desenvolvimento do trivium, do quadrivium, né, com o Alcuino, lá, o Império de Carlos Magno, né. Então a gente já teve uma primeira movimentação em respeito a escolas importantes do período medieval. Mas agora nós temos outras duas escolas, né, que eu vou falar agora, que é uma a escola de Chartres e a outra a escola de São Victor, né. Essas duas escolas elas vão ter posturas diferentes e que vão contribuir com o pensamento filosófico, porque delas sairão pensadores, né, e intelectuais importantes da Idade Média. A primeira, então, é essa aqui, né? A escola de Chartres, né? Perdão, vamos começar falando das duas genericamente, eu acho. Então tá. Então, tradição e inovação, né? O que é essas escolas? O que são essas escolas? Lá, quando eu falei sobre o início da Idade Média, né? Eu falava sobre três espaços educacionais que existiam, que foram criados, principalmente a partir da administração do Carlos Magno, né? Então já tinha lá o espaço monástico, né? As escolas monásticas, que tinham um foco em cultura, alta cultura, né? Então, em poesia, em religião, em literatura, né? São para você se tornar assim, um monge, né, que soubesse meditar na produção artística do homem em toda a história da sua existência. Então você vai ter no mosteiro, por exemplo, livros de várias religiões, até livros de feitiços, né, livros satânicos. Você vai ter esculturas, né, de deuses, de demônios, porque a ideia ali da escola monástica é você meio que preservar a capacidade humana de produzir arte, né, de produzir cultura. Paralelamente a essa escola, você tem a escola catedralícia, né? Catedralícia, das catedrais, né? A escola episcopal, né? A escola paroquial, que era a escola de formação de párocos, né? Então, formação de gente que vai atuar dentro da igreja como oficiais da igreja, né? Como padres, como bispos, né? E tudo mais, né? Enquanto que no monastério, o monge ele não é padre, né? O monge não faz missa, o monge ele é um consagrado à vida espiritual, faz voto de pobreza, faz voto de castidade, mas ele não é um funcionário religioso, né? Um funcionário da estrutura religiosa católica. Na escola catedralítica, né, ou catedralícia, você tem a formação dos padres, dos bispos, né, dos diáconos, daqueles que vão trabalhar dentro da administração católica, né? E aí eles vão ser administradores, né? Eles vão ser pregadores, eles vão ser debatedores, né? Eles vão ser, enfim, artistas também. Mas aqui na escola catedralícia, você tem uma presença muito menor da alta cultura e uma presença muito maior de estudos relacionados ao direito canônico, estudos relacionados à história do dogma, à doutrina, a coisas relacionadas à administração prática do dia a dia das comunidades. E você tem uma terceira escola, que eram escolas que funcionavam dentro dos palácios, né? Que é a chamada escola palatina.
E a Escola Palatina tinha por foco treinar funcionários públicos que não tinham a pretensão de serem padres, né? Não tinham a pretensão de serem religiosos. E nelas é que vai funcionar de forma mais ampla, né? O que aquilo que a gente chama de artes liberais, né? Que é o tríbio e o quadrívio. Tríbio e quadrívio funcionavam em todas as escolas, né? Mas nas escolas palatinas esse era o foco delas, né? Então era arte de oratória, de retórica, de matemática, de engenharia, né? De administração. Aí também tem direito administrativo, tem um pouco de medicina já, começa a aparecer, né? Então é a escola mais laica, vamos dizer assim. Independente da escola que você estava, para você dar aula em qualquer uma delas, você tinha que ser ou religioso ou fazer votos religiosos, né? Foi o caso do Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, para se tornar professor universitário em Paris, né, na Universidade de Paris, ele teve que fazer o voto de castidade, o voto de pobreza, o voto de tudo, mas ele tinha amante, né? Ele não tinha vocação nenhuma para ser casto, né? Ele tinha a amante que ele casou, né, a Heloísa, né? Teve filho com ela, o filho dele chamava Astrolábio, né, porque deu em homenagem ao instrumento, né, de navegação. Aí ele se envolve, né, numa briga com o tutor da Heloísa. Esse tutor manda castrar o Abelardo não consegue mais ter relações sexuais, então ele vive, né, uma vida monástica obrigada, mas assim, sempre amando e sempre próximo da Heloísa. Então é isso que acontece, assim. Professores da Idade Média, se você quer ser professor universitário, você faz voto de castidade, você faz voto de pobreza, você faz voto religioso, né? Você não vai se tornar padre, esses votos, eles não são perpétuos, né? Porque você pode abdicar da vida acadêmica para viver uma vida, sei lá, né, burguesa, né, uma vida de guerreiro, qualquer coisa assim, mas enquanto você está atuando como educador, você tem que se adequar às normas da época, né? Bom, então o que acontece, né? Essas escolas, né, elas vão se tornando os centros de manutenção, né, os centros não de manutenção, de proteção da tradição, né? A tradição ela vai sendo construída e ela vai sendo, de certa forma, protegida, né? Guardada, né? Conservada, essa palavra, né? Conservada dentro dessas escolas, né? Mas essas escolas são locais de livres pensadores também, né? São locais onde o ensino, né? O estudo era incentivado. Então, por mais que houvesse, né, uma tradição a ser preservada, havia também inovações, né? Havia também a possibilidade de você descobrir coisas novas, ler coisas novas, né? Fazer pesquisas novas, principalmente nas áreas de matemática, né? Nas áreas de astronomia, astrologia, né? Astronomia, ou antes da astrologia, né? Nas áreas de química, né? Que na verdade na época era alquimia, né? Então você podia ter inovações, mas inovações que eram tuteladas, né? Tuteladas pela tradição. Daí a razão pela qual você tem, por exemplo, pensadores como Nicolau Copérnico, como Giordano Bruno e depois como Galileu Galilei, que são, de certa forma, né, devedores dessas instituições de transmissão da tradição, são mentes inovadoras, né, eles estão propondo inovações no campo da física, no campo da astrologia, né, e também propondo inovações no campo da teologia, e que acabam arrumando problema. Por quê? Porque quando você quer inovar, né, em um ambiente de tradição, você tem uma margem de inovação que, se você ultrapassa ela, a coisa vira meio que uma espécie de quebra, né, da tradição, né? Então, há sempre uma tensão dialética ali, né, entre, você pode inovar, contanto que a sua inovação ela não cause perturbação dogmática, doutrinária, política dentro do ser da igreja, né? A ideia, Galileu ele foi condenado porque ele defendeu o sistema heliocêntrico, né? Não foi isso, né? Não foi isso. Haviam outros pensadores da época que também já sabiam, também já defendiam o sistema heliocêntrico. O problema é como o Galileu faz isso, né? É o que vem imbuído, né, do discurso dele, né? É de dizer que, olha,
a Terra não é centro, é o Sol que é o centro, nós orbitamos em torno do Sol, não em rota circular, mas elíptica, ou seja, você descentraliza, né, o poder, descentraliza descentraliza a Terra, descentraliza o homem e descentraliza aquilo que faz com que esse homem ele atribua, né, a Deus a centralidade do universo, né? Então Deus agora se transforma em um ser também que fica meio à margem de processos mecânicos do universo, o que vai gerar na idade no iluminismo a concepção do deísmo, né? O que é o deísmo? Deísmo, né? Deísmo com D. Deísmo com D é a ideia de que existe um universo, ele é até criado por um Deus, mas Deus não intervém nesse universo de maneira alguma, por quê? Porque ele funciona por meio de regras que já estão estabelecidas e que o próprio Deus não pode atentar contra elas, né? Quando ele atenta contra elas, isso faz com que existam milagres, mas milagres são elementos, né? São ações pontuais, né? Não são ações cotidianas, né? Por isso que ele é uma ação espetacular, é uma ação, a gente fala, né? Não ordinária, né? Extraordinária, portanto, no ordinário, né, no dia a dia, no cotidiano, Deus não intervém na realidade. Não intervém. Isso atenta em rota de colisão com a teoria, né, a teologia, né, o dogma da providência. Né? Por quê? Porque se Deus já não atua mais interferindo na realidade, porque ela mesma se amolda, ela mesma se organiza matematicamente, então o que está em jogo aqui é que as ações e reações que acontecem na realidade não têm causa divina, e sim causa nas relações de causa e efeito. Né? E Deus não interfere mais. Portanto, não há por que eu clamar a interferência dele, de Deus, e antes disso, eu devo eu mesmo interferir nessa mesma realidade, né? Sabendo como entendê-la, como funciona e atuar no sentido de transformá-la, né? E é isso que vai gerar, por exemplo, o pensamento do Maquiavel, vai gerar o pensamento, por exemplo, de toda a filosofia política que vai desassociar a moral da vida política, né? Dizendo que não, a moral ela não traz o beneplácito de Deus, a moral ela é uma coisa negativa porque ela fragiliza, né, o poder político. Então, você vê, as consequências do que o Galileu falou não eram consequências no sentido da ciência. Não era, olha, ele está questionando o poder da igreja. Não. O que o Galileu está propondo, em termos discursivos, é questionar a ordem estabelecida, colocando no lugar dessa ordem estabelecida uma ordem acaso, né? Uma ordem acasuística. E essa acasuística geraria um afastamento das noções de providência, da noção de você tem que orar, você tem que rezar, você tem que ser bom, você tem que ser honesto, tem que ser sincero. Então, causa, né, uma perturbação em termos dogmáticos doutrinários. Alguma questão até aqui? Alguém pergunta? Perfeito. Aí, olha só, né? O Galileu foi condenado, né? Foi condenado pela Inquisição. O Galileu, ele era parente do Papa da época, né? E aí, assim, a condenação do Galileu foi, ou você se retrata, fala que não é bem assim como está falando, ou você vai, e aí você recebe uma condenação mais branda, né? Ou você não se retrata e você vai receber excomunhão, né? O Galileu, ele prefere se retratar, né? Claro que isso é uma retratação mentirosa, né? Mas ele se fala, não falei nada disso, não quis dizer nada disso, não. E aí, então, ele recebe uma pena de ter que rezar um número lá de Ave Maria, um número lá de Pai Nossos, durante 10, 15 anos da vida dele. E o melhor de tudo, né, é que se ele arrumasse alguém para rezar por ele estava livre da obrigação de rezar, né? E aí ele pega duas sobrinhas dele lá que são muito devotas, né? E passa a atribuição para elas, provavelmente dando um dinheirinho, né? Falando assim, titio vai pagar para vocês, mas aí vocês lembram de orar pro titio, né? E lembra de registrar na cadernetinha lá, né? Porque daí, caso o inquisidor venha perguntar, vou falar, bom, eu não rezei, mas elas rezaram por mim, e a reza, ela tem esse poder, né? Ela sobe até Deus, né? E Deus retribui cada uma dessas orações com uma espécie de pena penitencial. Então, tá tudo safe, né? Tá tudo sossegado, né? E assim vai.
Então, assim, há muita má incompreensão, né? Há muita mentira mesmo, né? Sobre a relação Galileu-Galilei, Inquisição, Giordano Bruno e tal, né? Você vai perceber que geralmente esses caras, quando são condenados, não são condenados pelas suas inovações científicas, mas são condenados porque eles, vamos dizer assim, eles exageram um pouco essas inovações, indo contrária à ordem política, à ordem social, à ordem moral. E aí a igreja ela vai agir para punir esses sujeitos, né, que estão colocando em risco a sociedade ocidental, tal qual estava sendo construída até naquele momento. Né? Então, é assim que funciona. Falar, isso aqui é uma coisa, a igreja católica, né, inquisitorial e tal. Bom, se você pegar o politicamente correto hoje, é a mesma coisa, né? Você quer impedir a pessoa de pensar, de falar o que ela quer. Então você vai criando, né, mecanismos de punição, né, mecanismos de coerção, até que ela pare de pensar e assim ela se dobre ao que está estabelecido pela nova sociedade, né, de valores e tal, né, e da nova moralidade. Muito bem. Digressão à parte, voltando aqui então. Então, entendemos o que é essa questão da tradição e da inovação, né? Tradição, né? Manutenção, né? Conservação, inovação, descobertas, né? Progresso, progresso linguístico, progresso poético, progresso matemático, progresso científico, né? Progresso, né? Fizeram parte, então, da escola, né? Aqui é da escola de Chartres, né? Um sujeito chamado Bernardo, né? E o Bernardo, ele é o autor dessa frase aqui, que ela é muito utilizada hoje por coaches, né? Muito utilizada pelo pensamento empresarial, né? De que né? Nós nos assentamos nos ombros dos gigantes, né? Quando a gente quer dizer assim, olha, eu estou promovendo, né, esta inovação, né? Estou promovendo esta nova reflexão, mas ela não está solta no ar, né? Não é como se eu tivesse descoberto a roda, né? Eu estou dizendo isso a partir daqueles que vieram antes de mim, né? Eu sou um contributo, né? Eu sou um tributário da tradição que veio antes de mim. E a ideia é de falar assim, não, olha, tem aí, né, por exemplo, os pentecostais, né? Aí tem um pentecostal, fala assim, olha, eu leio a Bíblia, né? Eu sou um cristão da Bíblia, né? Peraí, não é, você está querendo ser um gigante, só que você é um anão, né? Então, olha para trás, né? Olha para todos aqueles que leram a Bíblia antes de você, né? Olha para todos aqueles que, ao lerem a Bíblia, também pensaram em coisas, né, relacionadas à renovação de dons, né, aos carismas, né? Olha para Simon, né? Mas olha para Wesley, né? Olha, sei lá, né, para os anabatistas, né? Olha para todos esses antes que vieram de você. Fala, bom, eu sou o resultado, né, dessa tradição de homens antes de mim que formularam as ideias que me deram condições hoje de pensar o que eu penso, né? Então, é isso que o Bernardo dizia. E é assim que a escola de Chartres, né, ela está pensando a sua função na sociedade europeia e ocidental, né? De preservar, né, os gigantes para que nós, os da escola de Chartres, nos assentemos nos ombros deles para olhar adiante, né? Para ver mais longe, né? Aí, claro, né? Bernardo é maior do que Tomás de Aquino? Não, porque Tomás de Aquino é estupidamente inteligente, né? Mas Bernardo pode propor coisas que vão além daquilo que Tomás de Aquino propôs. Por quê? Porque Bernardo se aproveita de tudo aquilo que Tomás de Aquino fez para contribuir com um pouquinho a mais, né? E assim a filosofia, né? A tradição ela vai aumentando, né? Também são de Chartres, né? O Teodorico de Chartres e um outro chamado Guilherme de Contes, né? E note que todos esses aqui, eles não têm sobrenomes, né? Nessa época não havia ainda sobrenomes, né? O que havia era você ter o nome toponímico, né? Que é o nome do lugar onde você vem, né? Onde você nasceu ou de onde você ficou famoso, né? Então você tem lá, né? Sei lá, Chartres, do Teodorico, ele não nasceu em Chartres, né? Mas ele ficou muito famoso por ser um reitor da Universidade de Chartres, né? Então, haviam tantos Teodoricos, mas aquele lá é o de Chartres, né? E assim vai, né? Então, isso aí é desde a Idade Antiga, né? Ainda hoje não, ainda nesse tempo aqui, vigora a ideia de não existir sobrenomes, né?
Inclusive, algumas famílias reais, né, e alguns nobres também, eles permanecem até hoje, né, com isso, né? Por exemplo, tem lá o Marquês de Rubempré, né? Rubempré é uma região da França, né? O Marquês de Orleans, né? Orleans é uma outra região, né? O Duque de Bragança, né? Outra região. Então, esses nomes que hoje viraram sobrenomes, né? Orleans, Bragança, na verdade, eles são toponímicos também, né? São locais, né, que dão nome às pessoas. Bem, os gigantes são constitucionalmente mais robustos e desenvolvidos, mas os segundos, né, que são os anões, gozam do privilégio de olhar mais longe e ver mais coisas, com a condição, porém, de não descerem de sua posição privilegiada, né? A pergunta, né? Por que estudar Platão, né? Por que estudar Aristóteles, né? Porque eles são os gigantes dos quais nós queremos sentar nos ombros, né? E se você nega, né? Se você, assim, deixa para lá, né? Se você não dá atenção a Platão e Aristóteles, você é apenas um anão que não consegue enxergar nem um terço daquilo que o gigante Platão e Aristóteles enxergaram, né? Então é sábio você partir da sua investigação primeiro conhecendo aquilo que outros investigaram antes de você. Isso vai gerar a ideia de pesquisa, né? E que vocês vão fazer TCC e tal, né? Sei lá, mestrado, doutorado, né? A ideia da pesquisa que começa sempre com um problema, né? Eu quero pesquisar tal assunto, né? Tal tema, né? Quero responder tal pergunta. E a primeira coisa que você faz é fazer uma revisão de literatura, né? É buscar o estado da arte, ou, como o Olavo dizia, né? O status questione, né? Ou seja, quem já falou sobre isso antes e quais são as soluções que foram dadas antes, né? Porque às vezes você tem um problema de pesquisa, né? Tem um problema que você quer resolver, mas a sua resposta já foi dada antes de você pensar nele. E aí, enfim, seu trabalho é inutilizado, né? É como se eu vou redescobrir a roda, né? Então a ideia permanece até hoje, né? É aqui muito poética, hoje de maneira muito técnica, né? Como um método de pesquisa mesmo. E a escola de Chartres, né? Era uma escola particularmente voltada ao platonismo. Isso já é uma coisa interessante, né? Porque na Idade Média, cada vez mais o que é popular é o Aristóteles, né? Mas o Platão não perde popularidade, né? Ele perde, sim, mas ele não é esquecido, né? Ele ainda cultivado dentro de algumas escolas, né? E no Renascimento ele vai voltar com força, porque o Platão é meio místico, assim, né? Meio religioso, né? E no Renascimento o pessoal fica meio místico também, religioso. Então, na escola de Chartres, eles estudavam muito, muito, muito os clássicos. Quando eu falo os clássicos aqui, é Eurípides, é Homero, é Hesíodo, é Sófocles, é Platão, é Aristóteles, né? É a filosofia clássica e os poetas clássicos, né? O Virgílio, né? Da Metamorfose, né? Das Enéides e tudo mais e tal. Nessas escolas, então, dava-se muita importância, né, ao que ficou conhecido como o humane literae, né? Humane literae seria o que nós conheceremos adiante como um certo humanismo, né? Num sentido não pejorativo, né? Mas no sentido positivo, né? O que é esse humanismo, né? É dar importância àquilo que o homem produz, né? Aí você vê assim, se você for visitar, né, um monastério, né, uma escola dessas da antiguidade, né, você vai ver lá dentro dessas escolas, por exemplo, esculturas de homens e mulheres nus, né, a nudez, né. Você vai ver livros, por exemplo, como o Kama Sutra, que é um livro indiano, né, muito antigo, que fala sobre sexualidade, né. Você vai ver esse livro na biblioteca, né, na biblioteca dos caras. Mas por que se isso é pornografia, né? Se isso é sexualidade, né? Se isso é erotismo, né? Porque assim, você está entendendo que isso aqui é produto da genialidade do homem, né? É produto da observação, da poesia, da gramática, é produto humano, né? E se é produto humano, ele demonstra, ele expressa algo que deve ser garantido, protegido, estudado, mesmo que for estudar só para conhecer, não que você vai praticar, né? Então, a ideia é, por que ter medo, né, de ler alguma coisa, né? Ter medo de ter uma discussão,
ter medo de ter uma escultura na sua casa, né? Ah, porque essa escultura aqui é uma escultura do demônio, né? Não, mas é uma escultura do demônio, mas ela expressa a imagem que as pessoas fazem do demônio. E essa imagem, ela é interessante para quem é religioso, para quem estuda, né, as manifestações do demônio, né? Por que um demônio com chifre? Por que um demônio com rabo, né? Por que o demônio com tridente, né? Por que o demônio com cara de bode, né? E se o demônio é assim sempre e não é de outra forma, né? Por que preto, não branco, né? Por que com chamas, né? E não com gelo, né? Então, você vai construindo, né, essa imaginação das pessoas, das figuras demoníacas, né? E elas são trazidas para dentro das escolas para servirem como referências mesmo. Olha, quando eu penso um demônio, eu penso dessa forma. Ou eu não penso o demônio dessa forma, mas naquele tempo se entendia o demônio dessa forma aqui, né? Então, você não vai ter medo disso, né? Você vai admirar toda a potencialidade da criação humana, né? Naturalmente, existirão livros, obras, né, que não serão recomendadas para a leitura de qualquer um. Né? Haverão obras que serão lidas, né, apenas por gente que está a um certo caminho já ali da vida intelectual, porque obras que podem levar sua mente, levar, né, a sua moral, né, a uma ação meio impiedosa, né? Mas, apesar de haver proibição para algumas pessoas lerem certas obras, essas obras não eram destruídas, né? Elas eram preservadas dentro desses espaços, né? Com a imprensa de Gutenberg, essas obras elas vão explodir por toda parte, né? E aí sim você vai ter queima de livros de fato, né? Por quê? Porque a queima dos livros servirá para diminuir a quantidade de livros que são considerados livros que degeneram, né, a vida social e preservá-los apenas em espaços seguros onde eles serão lidos, né? Cara, isso aqui é uma questão da Idade Média, né? As pessoas não liam a Bíblia, né? As pessoas elas ouviam os sermões, né? A Bíblia ela era um livro perigoso, né? Nas mãos de qualquer um. Aí você fala, bom, mas que absurdo, né? Então, não impedir as pessoas, né, de chegar até a escritura e ler e tal, né? Mas aí você olha para o mundo moderno, você vê o tanto de bosta, né, que surge de gente que lê a Bíblia mal, né? Surge de igreja que lê mal a Bíblia e faz uma coisa absurda, né? Não só igreja, né, mas tem grupos, né, seitas, né, que leem a Bíblia assim e interpretam de uma forma bizarra, né? Quer dizer, se não tivesse Bíblia para o cara ler, talvez ele não teria tido a ideia, né, de fazer lá o suicídio em massa, né? Falando lá né, desses malucos de seitas que tinham pretensões messiânicas, né, que liam a Bíblia para isso, né? Bom, a escola de Chartres também vai nos legar, né, um grande pensador da época, talvez o maior metafísico da história, né, da humanidade, né? É muito pouco conhecido, por quê? Porque a metafísica hoje não tem mais popularidade, né? Ninguém liga para a metafísica, né? Mas é esse Gilberto Perratano aí, né? Gilberto Perratano, ele foi o maior metafísico da Idade Média. Não porque ele é maior que Platão, mas porque ele pega Platão, ele pega Aristóteles, né? Ele pega tudo que veio antes dele e ele constitui, né? Ele elabora, né? Um negócio que é um sistema gigante, né? Assim, e muito interessante, né? Metafísico, né? Metafísica que é o estudo da realidade para além da física, né? De todo o mundo espiritual, de todo o mundo transcendente, né? Então ele faz uma filosofia do todo, né? Extremamente complexa, claro, utilizando muitos termos poéticos, né? Muita figura de linguagem. Então, para a gente ler isso hoje, é difícil, né? Porque a gente tem que ler e entender o que as palavras significam no tempo dele, né? Mas é uma obra fantástica, né? Mas também, né, nessas escolas se lia Aristóteles, né? E principalmente o Organon do Aristóteles, né? O que é o Organon, tá? O Aristóteles ele deve ter assim, não sei quantas obras, mas tem umas 70, 80 obras do Aristóteles que sobreviveram até nós, né? Tem muito mais do que isso que são mencionadas nas obras sobre até nós, que não temos mais menção delas, né? Foram perdidas com o tempo, né? Boa parte das obras do Aristóteles eram anotações de aula que ele mesmo fazia, né? Então ele pegava lá, né? Anotava, né? Fazia um resumão assim da aula que ele ia dar, né?
E aí, então, ele ou seguia, né, aquele roteiro, né, ou guardava aquele roteiro para ser consultado em um outro momento, né? Então, não eram obras que eram tratados, né, escritos para serem lidos por gente, por qualquer pessoa, né, e serem compreendidos, né? Quem fazia isso era o Platão, quando ele escrevia diálogo, né? Diálogo que é quase uma peça de teatro, né? Então, Aristóteles tinha muitos desses esboços de aulas gigantescos, né? E aí, esses esboços eles foram sendo catalogados com o tempo, né? E os esboços de lógica de Aristóteles, né, cuja temática, né, era vinculada à lógica, as categorias 1, categorias 2, né, pensamento lógico e tal, eles foram organizados, né, em uma coleção chamada Organon, né, Organon, que é uma coleção de livros de Aristóteles, né, que a gente acha em qualquer lugar hoje, né. Inclusive, haverá um filósofo do que vai vir ainda, né, da modernidade, chamado Francis Bacon, que vai escrever uma obra e ele vai dar o nome para essa obra de Novo Organon, né? Ele queria substituir o organo aristotélico, né? E é claro que é pretensão, né? Não deu muito certo não. Mas o Organon é isso, né? É a coleção de obras de gramática, de lógica, né, do Aristóteles. Então, frase, né? O estudo dessas obras era motivado pela convicção de que, para filosofar, o intelecto precisa ser iluminado pelo quadrívio, está escrito errado ali, e possuir os instrumentos de interpretação constituídos pelo trívio, né? Então, olha só, o que está acontecendo aqui nessas escolas, né? Você, para ingressar nas escolas, você ingressava estudando o quadrívio e o trívio, né? Aí você imagina assim, ó, eu vou estudar direito canônico, tá? Direito canônico. Mas você não termina os estudos de direito canônico sem se graduar em aritmética e em geometria. Isso não era opcional, né? Era obrigatório. Você não termina, você não se gradua em direito se você não souber música, partitura, né? Leitura, partitura, execução de um ou mais instrumentos, né? Você não se gradua em direito, né? Se você não tiver conhecimento astronômico, né? Saber planetas, saber estações do ano. Você não se gradua sei lá, em medicina ou em teologia, né? Sem conhecer as normas da gramática, né? Então, está tudo implicado. Ou seja, para você ter uma mente preparada para o conhecimento, você precisa dos instrumentos para isso, né? Treinar o seu intelecto. E o treino do intelecto era o estudo do trívio e do quadrívio, né? Era treinar oratória, né? Retórica, treinar gramática, treinar dialética, treinar matemática, aritmética, treinar geometria, treinar astronomia e treinar música. Sem esse treinamento básico, você não tinha condições de assumir cargo nenhum. Você não tinha condições de ser pároco, você não tinha condições de ser nada, né? Nada além do medíocre, né? Então você imagina que, olha só, né? O sujeito mais simples, né? Mais simples da Idade Média dava um banho em qualquer doutor do mundo moderno, né? Porque você faz um doutorado hoje em filosofia, né? Doutorado, sei lá, em ciências sociais, né? Você nem quer saber de matemática, né? Mas um graduado da universidade medieval, ele dominava a aritmética, ele dominava a geometria, ele dominava a música antes de dominar a sua especialidade, né? Então é isso, né? Assim, como é que a gente faz hoje, né? Para nos tornarmos eruditos, né? Para nos tornarmos pessoas com intelecto desenvolvido, né? É assim, né? É o estudo do trívio e do quadrívio. Até hoje, essa norma, ela funciona, né? Você pega, por exemplo, um erudito, né? Vamos pegar um erudito moderno aí, que a gente gosta ou não gosta, né? E vamos pegar o Leandro Carnal, né? Leandro Carnal é erudito, né? Eu acho que muita coisa que ele fala é besteira, né? Mas o cara domina 5, 6 línguas, o cara consegue discutir física, química, biologia com qualquer pessoa de nível de graduação. O cara ele domina partituras musicais, ele domina a arte, né, a musicalidade. O cara domina a retórica, domina a gramática, o cara domina a dialética. Então, ele domina o que é básico, né? Isso é o que faz o cara ser um erudito hoje em dia, né?
um erudito é o quê? Né? O cara que sabe ouvir música e sabe contemplar, sabe compreender. É o cara que sabe poesia, é o cara que sabe 2, 3, 4 línguas, é o cara que conhece regras fundamentais de aritmética, é isso que é um erudito, né? Então, é o caminho para a erudição até hoje, é isso mesmo, né? A gente fica evitando, às vezes, por vezes, né? O Lê não gosta de matemática, né? Talvez vocês gostem de matemática, eu não gosto muito, né? Então eu evito, né? Eu evito a matemática e com isso eu sou um medíocre, né? Um medíocre em termos da minha pretensão de erudição, né? Por quê? Porque eu deveria me aplicar para melhorar nessa área que eu sou deficitário, não porque eu vou usar a matemática para alguma coisa na vida, né? Não porque eu preciso dela para poder provar alguma coisa para alguém, mas porque ela treina a minha mente para determinados tipos de funções lógicos, né, e funções específicas, né? É muito mais um treinamento da mente do que um treinamento utilitarista, né? Não é para alguma coisa, né? Talvez seja para, né? Para libertar a mente para que ela possa pensar, executar as coisas de maneira mais elevadas, né? Mais sublime. Por isso elas são chamadas de artes liberais, né? Artes liberais porque liberam a mente para pensar. Bom, agora, né, é óbvio, né, que você pode usar, né, o trivial para para algo ruim, né? E pode usar o trivial para algo bom, né? Você pode usar o trivial para, sei lá, entender, né, tudo sobre devassidão, né? Devassidão e com isso justificar comportamentos imorais, né? Por meio do seu domínio da linguagem, né? Então, o trivial ele é só um instrumento, né? Como qualquer instrumento, né? Como qualquer arma, né? Quem executa o instrumento é mais importante do que o instrumento em si, né? Então, o trivial é um instrumento e aí ele vai ser dedicado, né? Numa perspectiva religiosa para treinar a mente no sentido de ser uma mente voltada, né, e comprometida com com a vida moral. Aí há o exemplo, né, desse pensador chamado o João de Salisburgo, né? O João de Salisburgo, ele é muito famoso por ter escrito esse livro aí, chamada Metalogicon, né? Já percebe pelo próprio nome, né, que é um livro sobre lógica, né? Mas não é lógica apenas, né? Que é um livro sobre gramática lógica, né? Então é um livro que fala sobre como construir a argumentação de modo a encadear, né, as ideias para que elas tenham coerência lógica, né? E aí ele vai lidando com vários problemas, paradoxos, né? Aporias, né? Axiomas, né? Ele vai explicando isso tudo e dando as contribuições dele. O livro ele é tão importante, né? Tão presente, né? Que o próprio Bernardo de Chartres, que é o fundador da escola de Chartres, né? Ele usava, né, o livro, né, As Artes do Trivial, em função da fé e da moral, né? Então, você vai aprender gramática. Para quê? Para ler melhor a Bíblia, né? Você vai aprender dialética. Para quê? Para entender melhor o dogma. Você vai aprender gramática, retórica e dialética, né? Retórica, para quê? Para poder discursar sobre as verdades da fé cristã, né? Então, você vai aprender isso para uma função, né? Uma função específica, né? O João de Salisburgo fazia interpretações realistas do platonismo. Aí voltamos agora à questão dos universais, né? Então, o nome expressa a natureza mesma da coisa designada, derivada do mundo das ideias, né? Aquela ideia que o Tiago trouxe na última aula do triângulo, né? Quer dizer, o triângulo é um nome, né? Mas é um nome que identifica exatamente o seu objeto real, né? Você não poderia chamar triângulo algo que não tivesse 3 ângulos, né? Porque seria uma impropriedade, né? Seria uma falta de lógica, né? Você chamar uma coisa que não é um triângulo, né? Que tem 4 ou 5 ou 6 ângulos, né? De triângulo, né? Então, interessante. O João de Salisburgo falando assim, olha, as coisas que a gente fala, né? Elas expressam as coisas como elas são, né? Não são apenas palavras que a gente usa para poder identificar coisas que a gente inventa, né?
Não, elas têm uma função. E ele prova a função das palavras por meio da análise lexicográfica e da análise etimológica das palavras. Né? Então, assim, ó, essa palavra aqui, né, por exemplo, né, é, é, no grego, né, você tem a palavra cará, né? Cará é a palavra para alegria, né? Cará, né? Alegria, né? Você tem a palavra caris, né? Que é a palavra para graça, né? Quer dizer, obviamente que essas duas palavras, né, possuem radicais comuns, né? E o radical comum, ele evoca a ideia de que essas duas palavras, elas têm um sentido próximo delas, né? Toda a graça, ela evoca a ideia de uma alegria, né? E toda alegria genuína, né? Ela é graciosa ao mesmo tempo, né? Então você vê, não poderia se chamar outra coisa, né? A não ser isso, né? Cará, caris, né? Graça e alegria, né? Se no português, né, alegria e graça, elas não têm radical comum, cabe a gente pesquisar a origem dessas palavras para entender se elas não derivam, de certa forma, né, de um latim onde as palavras elas têm correlação. Né? Então, o que ele está falando aqui? Quando a gente cria uma palavra, a gente cria essa palavra com base em outras palavras, né? em outros vocábulos. Né? E esses outros vocábulos, eles guardam uma correlação entre si, uma correlação lógica, de maneira que eu não posso criar uma palavra aleatória da minha cabeça para referir a alguma coisa. Né? Eu sempre vou usar um neologismo baseado em algo que já existe, portanto, algo que é real, né? Algo que é real, que está aí presente no mundo e que evoca a noção de mundo de ideias. Também afirma que as diferentes formulações gramaticais expressam com as flexões dos casos, né? Lembra lá dos casos, né? Casos gramaticais, ablativo, genitivo, né? Nominativo, né? Do gênero, etc., o grau diverso da participação das coisas mencionadas na perfeição originária. O que ele quer dizer com isso? Né? Então, ele fala assim, ó, quando eu pego uma palavra, né? Sei lá, a palavra, não sei, a palavra vela, né? Vela é um instrumento, né? É aquele instrumento que eu uso para iluminar as coisas, né? E eu pego essa palavra, vela, né? E transformo ela eu flexiono, né? Eu transformo ela num verbo, né? No verbo velar, né? Eu estou velando para você, né? Esse verbo velar, que ele é ambíguo, né? Porque ele é homônimo ao verbo velar, de colocar um véu, né? Colocar um véu em cima, né? Mas velar também significa observar, né? Também significa cuidar, né? Significa jogar luz sobre, né? E estar observando. Né? Quer dizer, a vela, ela tem essa característica de trazer luz, né? De combater as trevas, de combater a desolação, né? De combater o medo, né? De combater aquilo que evoca, né, a ideia de escuridão. E a ideia de velar é a ideia de você estar próximo de alguém, cuidando de alguém, né? De estar, de certa forma, dando calor, né? Dando atenção. Você vê que essas duas palavras, elas têm uma proximidade, né, entre elas, né? E aí dirá o João de Salisburgo, né? Essas palavras, elas estão presentes no universal, que é o universal do cuidado, né? É o universal da ideia da solidariedade, né? Do companheirismo, né? De estar próximo, né? De tal forma, eles estão ligados nesse universal que elas participam dele, né? Então, quando eu falo, olha, vou acender uma vela, eu estou expressando algo do universal cuidado, né? Quando eu falo, eu vou velar para você, eu estou expressando algo do universal cuidado, né? Quando eu falo, eu vou curar você, estou expressando algo do universal cuidado, né? Quando eu falo, eu vou proteger você, eu estou expressando algo do universal cuidado. O universal cuidado, então, ele é a estrutura na qual a gente vai criando palavras que expressem pedaços desse universal, né? Expressem algo dele, né? Então, é isso que se chama de participação das coisas, né? Quer dizer, o cuidado é a perfeição, né? É o original perfeito, né? É o universal perfeito. E as expressões do cuidado que vem da proteção, que vem no velar, que vem no curar, né? Essas expressões, elas vão meio que indicando para a gente que estamos falando sobre este universal
mas de formas particionadas. Não sei se ficou claro isso. Vou pegar o exemplo primeiro, depois eu pergunto, né? Então, por exemplo, né? Na passagem, olha só o que ele fala aqui, né? Isso aqui é o Giovanni Reale falando. Na passagem do substantivo abstrato brancura, né? Brancura, a brancura, ela é só abstrata, né? A brancura ou branquicidade, né? Ela é apenas um abstrato, né? Ela se transforma no verbo branquear, né? Então eu pego, né, uma coisa que é escura, né, e pinto ela de uma cor branca, né? Eu branqueio, né? Então, ou seja, aquele abstrato substantivo virou uma ação física, né? Uma ação prática. Essa ação prática vai criar o adjetivo branco, né? Então, a brancura é o abstrato, branco é o concreto, né? Branco é isto aqui, né? Quer dizer, essa fita é branca, né? Branca. Por que essa fita aqui é branca, né? Porque ela participa do substantivo abstrato chamado brancura, que é o universal, né? Ela é branca porque existe a brancura. A brancura é o branco perfeito. Este branco aqui não é um branco perfeito, mas é um branco, né? Porque participa de lá, né? Tem o branco gelo, o branco isso, o branco aquilo, né? De maneira tal que um objeto desta cor não participa da brancura. Ele participa, sei lá, né? Da laranjadura, né? Da laranjice, né? E aí cada cor terá o seu universal, né? E as coisas daquela cor participarão daquele universal, né? Mais ou menos. Você tem, então, eu posso adicionar um pouco de branco aqui e essa cor vai ficar mais clara, né? Então, ela participa um pouquinho do branco, mas participa majoritariamente do laranjado, né? Se eu colocar mais escuro, né? Vai participar um pouco mais do preto, né? Então, a participação é essa, né? Quer dizer, você tem os universais e eles surgem como estruturas das quais as coisas concretas, elas são derivadas, né? E derivadas porque participam da coisa abstrata lá. Bernardo via a ideia se transmitindo até corromper-se no branco, né? Então, olha só, ele falando, a brancura é perfeita, o branco não, né? Ninguém pode sujar a brancura, mas qualquer coisa pode sujar o branco. O branco é a parte mais material, né? É a parte adjetivada, mais material. A brancura é a parte mais perfeita. E há uma declinação de palavras entre brancura e o branco, né? Que é o branquear, o clarear, o, sei lá, né? Qualquer outra coisa até chegar no branco. Ou seja, à medida que desce em direção ao sensível, nossa, tá errado aqui também. À medida que desce em direção ao sensível, a ideia se empobrece e obscurece. Trata-se, portanto, de uma perspectiva gramatical retórica do tipo realista, né? O que existe de perfeição é a brancura, né? E aí as coisas que são brancas participarão da brancura em graus diferentes. Tá difícil? Tá claro? Tá? Como é que tá? Tá de boa. Entendeu? Tranquilo? Então a gente fala assim, tal coisa é bela, né? Tal coisa é bela porque ela participa da ideia de beleza, né? Mas a coisa bela é muito inferior à ideia de beleza. Por quê? Porque a coisa bela pode ser desfigurada, né? Ela pode ser destruída, né? Ela pode ser maculada, ela pode ser manchada, né? Ela pode ser degenerada, né? Então, quando eu olho para uma coisa bela, a minha mente treinada na escola de Chartres iria me levar não a louvar, não a elogiar a coisa bela, mas elogiar a beleza que estrutura a coisa bela. Uhum. Perfeito. Perfeito.
Sim, sim. Quer dizer, eu velo, né? Velar, né? Você vela alguma coisa para a proteção, né? Exatamente isso, né? Então, velar tanto é você colocar a luz para você observar, como é você tirar a luz para você proteger, né? Há uma ambiguidade, né? Mas você vê que as duas estão participando da mesma universal, né? Que é o cuidado, né? Que é a proteção. Sim, sim, sim. Então, né? Mas assim, sujeito é, 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 aquela história lá, né? Eu acho que o Lennon contou essa história, né? Ah, que o cara foi lá e cortou o dedo, né? Do outro cara, né? E aí o cara ficou sem dedo. Falou, nossa, que mal que me aconteceu. Aí ele caiu numa tribo de canibais, né? E os canibais não quiseram comer o cara porque o cara tinha um defeito, né? Ou seja, aquilo que era mal só porque você não entendia, né? O todo, né? Quando você começa a entender o todo, você vê que aquilo que parece ser mal, não necessariamente é, né? Então é isso mesmo, quer dizer assim, ó, Deus é bondade plena e pura, certo? Então tudo que ele faz é bondade também, né? Ainda que não pareça ser, né? O que a gente precisa saber é como a gente faz para correlacionar os atos de Deus com a sua própria bondade, né? Como é que um Deus bom deixa o filho dele morrer na cruz, né? Então, a morte de Cristo na cruz é uma expressão da bondade de Deus, né? De alguma forma. Caberá agora a gente, como filósofos, né, desenvolver uma explicação teológica sobre como a bondade de Deus se revela no sacrifício de Cristo. Não a bondade de Deus para mim, né? Mas a bondade de Deus em nele mesmo, né? Assim, Deus é bom em si mesmo, né? E Cristo morrer é algo que revela a bondade de Deus, né? Como que isso acontece? Né? Então, esse é o trabalho, né? Essa é a função. Por quê? Porque daí nós estamos falando de um dado da revelação, né? O dado da revelação, ele está lá como um dado axiomático, né? Como um dado. Agora você precisa só explicar esse dado, né? Então aí vai essas ideias aqui, por exemplo, do realismo, né? Do realismo da bondade. Né? Deus é bom, né? Deus é bom. Ah, e Cristo morreu. Morreu porque Deus é bom, né? Então, se Deus não fosse bom, Cristo não teria morrido, né? É, e se Cristo não tivesse morrido, Deus seria, sei lá, né? Um ser egoísta, né? Um ser qualquer outra coisa, né? Então aí você vai tentando criar aí uma discussão sobre isso, né? Mas é interessante você falou, muito interessante você falou da vela. Gostei dessa ideia. É, é, exatamente, né? Exatamente, né? E às vezes, assim, né, é o sangue do mártir, né, que acaba gerando, né, frutos, né, para a eternidade, né? Isso, isso, né, exatamente, né? E às vezes assim, né, a gente sempre pensa assim, ó, você pega um grande homem cristão, né? Qualquer grande homem, né? A gente sempre esquece que esse grande homem cristão, ele foi evangelizado, né? Alguém pregou para ele, né? E o cara que pregou para esse cara, ele pode não ter tido grande sucesso na vida, né? Mas porra, velho, o fruto do cara salvou milhões, né? Então, você vê, essa visão do todo, né? Essa visão chama de longa duração, né? Essa visão
da cadeia de causalidades, né, que Deus ele tem, que nós não temos, né, é que faz com que a gente pretensiosamente fale que um ato de Deus é um ato injusto, é um ato maligno, né? Quando na verdade a gente não tem noção do todo, né? Mas é bem lembrado isso aí também. Bem, a obra do Platão mais lida durante essa época era o Timeu. Se hoje você for lá na universidade, né, e perguntar assim, quais são as maiores, mais importantes obras do Platão, né? Hoje, vamos dizer para você, a República e a Apologia de Sócrates, né? São as duas maiores obras consideradas, né, as maiores obras de Platão. Duas obras, uma obra duas obras de política, né? O tema, né, ali é política, né? A Apologia de Sócrates é sobre a justiça e sobre poder jurídico, né? E a República também sobre justiça, mas também sobre outras coisas, né? Sobre a organização da vida social, né? Então, para o mundo moderno, pós-Revolução Francesa, né? O mundo politizado, né? O mundo que procura, assim, que tem a preocupação, né, de resolver as questões do cotidiano mais básicas, né, mais práticas, né? A República do Platão e a Apologia de Sócrates acabam se tornando as obras mais importantes. Mas em toda a Idade Média, e estamos falando aqui de Platão, né, até, vamos dizer assim, até idos lá de 1500, ou seja, quase 2000 anos de história, né, a obra mais importante do Platão era o Timeu. O Timeu é uma obra de cosmologia platônica. Cosmologia. No Timeu, o Platão explica como o mundo veio a existir, né? E é nesse livro, nesse diálogo, que ele vai defender a ideia do demiurgo, né? O que é o demiurgo? É o artesão, né? É aquele ser divino que molda a matéria caótica do universo para que ela tenha uma ordem, né? Para que ela tenha uma expressão ordenada, né? Então, Platão vai dizer, o universo original era todo caótico e desordenado. Aí veio o demiurgo, né? Que é o artesão, que de olho nas ideias, no mundo das ideias eternas, plasmou na matéria aquelas ideias, né? Transformando a matéria em coisa ordenada. Por isso, a matéria, para Platão, ela não é ruim. Ela é boa no sentido de quê? De que foi uma divindade que tentou fazer algo imitando as ideias. Por isso que a realidade é boa, né? O problema é a gente acreditar que essa matéria é a realidade. Isso é problema para Platão. Mas não dá para dizer que a realidade não é boa. A realidade é boa, só que ela é ilusória frente à realidade das ideias que são mais eternas, né? Então, o Timeu, ele é o gênesis do Platão, né? O Timeu é a explicação de como o mundo foi feito para Platão. E lá, então, o Platão vai explicar como que o universo é montado, né? Como os planetas são montados, como as órbitas dos planetas são montadas, como essas órbitas têm a ver com o clima da Terra, como tem a ver com as árvores, como tem a ver com os pássaros, como tem a ver com as plantações, como tem a ver com a forma como nós organizamos as cidades, né? Com a forma como nós organizamos o dia a dia, o cotidiano, né? Então, Platão está tentando, no Timeu, explicar o universo como um todo, né? E essa obra, que é a obra mais importante do Platão na Idade Média, né? Na Idade Média. É uma obra da onde você vai derivar uma moral platônica, né? Que é a moral. Qual que é a moral platônica, né? É a moral de que você está neste mundo e deve, de alguma forma, né, encontrar o seu lugar neste mundo, né? Encontrar a sua razão de existência, né? Dentro desse universo criado por esse artesão, né? Se o artesão criou o universo, ele colocou cada coisa no seu lugar e colocou você também nele, né? E você tem uma razão de existência, né? Então, não é para você viver uma vida assim ao léu, né? Uma vida aleatória, né? Uma vida sem nenhuma preocupação. Não. É para você
procurar dentro de si, né, e nas suas habilidades, né, aquilo que você faz de melhor para você se encaixar nesse universo, né, e ter sentido, né, a vida ter sentido. Razão pela qual a gente casa, né, a gente procura emprego, né, procura fazer o que a gente gosta, procura estudar o que a gente gosta, procura viajar, né, no caso do Fred, ter filhos, né, no caso do Thiago, né, a gente vai, né, assim, a gente vai ter, dizendo assim, olha, isso aqui é eu no mundo, né, e eu no mundo tenho sentido, né, eu no mundo tenho uma função, né, tô aqui, ó, conectado com o mundo, né, eu sou crente, né, eu sou da igreja, né, eu sou militar, eu sou cidadão, eu sou pagador de impostos, eu sou isso tudo, né, desse mundo todo que está todo complexo e entranhado, né. Então, olha que interessante, né. O Platão tem essa obra, que é uma obra de cosmologia, né, de cosmogonia, né, e que e da onde Platão deriva a moral dele, né. A moral do Platão é a moral ligada à natureza, a tudo que existe, né. Tem aquela obra que eu já mostrei antes, né, da Escola de Atenas, né, onde tem o Platão velho e o Aristóteles jovenzinho, né, e um aponta para cima, o outro para baixo, né, cada um está com um livro, né. O Platão está com o Timeu na mão, né, Timeu, que é esse livro aqui, né, enquanto o Aristóteles está com o livro Ética Nicômaco, né, que é a proposta aristotélica de como viver em sociedade, né. Então, veja bem, né, apesar de ser um livro de cosmologia, ele, no final das contas, ele é lido na Idade Média como um livro de moral, como um livro de ética, né, o ethos, ou seja, a ética de viver buscando o sentido da vida. Muito bem. A filosofia da natureza, elaborada por um filósofo mais próximo da revelação cristã e, portanto, instrumento para entender o Gênesis. Olha só o que está falando, né? Por que eles liam o Timeu na Idade Média? Porque eles tinham o Gênesis, né? A gente pode achar que o Gênesis é um livro fácil de ler, né? Porque a gente está acostumado a ler o Gênesis desde a escola bíblica dominical. Mas o Gênesis é um livro muito, muito complexo. Muito complexo. Ele é muito simbólico, né? É capaz que cada palavra do Gênesis tenha um significado para além da mera literalidade, né? Por que no sétimo dia, né? Por que no primeiro dia? Por que há luz, né? Depois, por que há animais, né? Por que há essa ordem, né? Por que há o chamado de Abraão, né? Quem chama? De onde essa voz vem? Para onde essa voz manda ele ir? O que ele faz ao chamado da voz? O que significa o caminho de Abraão, né? O que significa a jornada de Abraão? O que significa o sacrifício de Isaac, né? Quer dizer, são um monte de significados, né? A morte de Abel, de Caim e Abel, o nascimento de Sete, né? De Sete, né? Então, assim, a história de Noé, né? Tudo isso é muito complexo, é muito simbólico, é muito difícil de você ter uma explicação lógico-racional para o Gênesis, porque ele é um livro cheio de simbolismo, né? Então, os medievais, eles olham para o Timeu do Platão e falam assim, ó, esse livro aqui, ele também tem simbolismo. Ele também explica a origem do mundo. Mas ele foi escrito por um filósofo que tinha o interesse de explicar esse mundo filosoficamente. Enquanto que o Gênesis, ele foi escrito por um sábio, né, Moisés, né, um sábio, né, o escrita, né, o escriba do Gênesis, né, que tem uma leitura poética sobre a origem do mundo, né? O Gênesis está muito mais próximo da mitologia grega do que o Timeu, do que próximo ao Timeu, né? Porque o Timeu é um livro de filosofia, apesar de usar mitologia, né? O Gênesis, então, ele é um livro que tem que ser interpretado, né? E aí os medievais vão partir do Timeu para interpretar o Gênesis, né? Eles vão, Platão, então aqui é o meu intérprete, né? Eu vou ler o Timeu, entender o Timeu, e aquilo que o Timeu explicou, eu aplico ao Gênesis, porque eles estão falando da mesma coisa. Eles estão falando do mesmo procedimento, mas com perspectivas diferentes. O Platão com uma perspectiva pagã, o Gênesis com uma perspectiva cristã. Eu entendendo Platão, eu entendo melhor o Gênesis, né? Essa é a ideia. E como eu disse, né, o Timeu é uma obra de cosmologia, portanto é uma obra de física, que insere o elemento do demiurgo, portanto insere um elemento teológico e declina no ambiente, no elemento moral, né? Quando você funde, então, né, as indicações do Gênesis com as do Timeu, né, quando você junta esses dois obras, né, essas duas obras, você vai ter
conclusões comuns a elas, né? Um leitor do Gênesis e do Timeu chegará a conclusões dessas duas obras que são meio que correlatas, né? Encaixadas, né? Dirá o Teodorico, né? Quais são essas duas conclusões inegáveis, né? A primeira é que Deus, ele é o princípio de toda a, né? Se tudo que existe foi feito por um artesão, dirá o Platão, né? E se o Gênesis fala que Deus criou todas as coisas, então a origem de tudo é Deus. E Deus seria, então, a unidade da totalidade das coisas. Né? Se você pudesse somar todas as coisas que existem, elas iriam dar como resultado algo próximo, né, ao ser de Deus. Né? Eles revelariam algo de Deus, vamos dizer assim. Então, o mundo de Platão revela a existência do demiurgo. E o mundo do Gênesis revela a existência de um criador. Né? Eu olho para o Gênesis, eu olho para a realidade e vejo, ela tem que ter um criador. Um artesão. E um outro elemento é que a diversidade, né, a multiplicidade, ela deriva da matéria. Ou seja, a unidade é espiritual, a variedade é material. Né? Olha só que interessante isso. Né? A unidade é espiritual, a diversidade é material. Portanto, eu posso ter uma unidade de justiça e uma multiplicidade de expressões materiais da justiça. Por exemplo, a vingança é um tipo de justiça. Né? A pena equivalente é um tipo de justiça. Né? A graça é um tipo de justiça. O indulto, né? O indulto. Então, você tem várias manifestações materiais múltiplas do princípio unificado de justiça. Né? Da mesma forma, eu tenho, né, várias coisas no mundo que evocam a ideia de Deus. Por exemplo, eu tenho a força de um urso, né? E aí evoca a onipotência divina. Eu tenho a visão de uma águia, que evoca a vidência, né? A vidência divina, né? Eu tenho sei lá, né? A mobilidade dos pássaros, né? O que evoca a presença que Deus flui, né? Pelos céus, né? Em qualquer parte, né? Então, de certa forma, as coisas da realidade material, elas meio que são expressões de características da divindade unificada. E aí, então, conclui, né? Em sua opinião, Platão, né, na opinião de Teodorico, né? Teodorico, que foi reitor da escola de Chartres, né? Platão não entendeu a matéria como um princípio coeterno a Deus, né? Mas, ao modo pitagórico, pôs a matéria como derivada ou descida da unidade. Então, Platão vai dizer assim, olha, a matéria não é eterna. A matéria, isso é a interpretação do Teodorico, ok? Não quer dizer que o Platão concorde com isso, né? Mas é como o Teodorico lê, né? O Teodorico fala, olha, quando eu leio Platão, eu vejo que o Platão, ele admite que exista algo para além da matéria, né? E esse algo para além da matéria é que dá origem à matéria. Portanto, a matéria não é eterna, a matéria não é divina. A matéria é uma derivação degenerada de algo que é mais sublime do que dela, né? É mais sublime que ela, né? E esse algo mais sublime é a transcendência, né? Então Platão está defendendo, aqui o Teodorico está falando assim, ó, o Platão está defendendo a transcendência e está dizendo que essa transcendência se manifesta na imanência por meio dos atributos desta imanência, né? Então, na força, na justiça, no amor, tudo mais e tal. Agora, em outra escola, na escola de São Victor, né, nós vamos ter uma pegada, vamos dizer assim, né, menos reflexiva, menos especulativa, palavra melhor, e mais
espiritual, mais contemplativa, né? Mais de vida consagrada. Então, a escola de São Victor, ela é uma escola muito mais voltada, né? A introversão, né? A reflexão, do que a escola de Chartres, que é mais voltada à especulação. O fundador da escola de São Victor é o Guilherme de Champeaux. E o Guilherme de Champeaux, a gente vai lembrar que ele é o defensor do realismo na Telemas Universais, né? Ele é absolutamente ligado às concepções platônicas por meio da orientação agostiniana. Então, ele defende, como Agostinho defende, né, de que as ideias existem realmente no mundo das ideias, que é a mente do próprio Deus. E Deus está presente dentro de mim, na alma humana. De maneira que quando eu busco Deus, eu não busco Deus falando. Eu não busco Deus cantando. Eu não busco Deus levantando as minhas mãos. Eu não busco Deus fora de mim. Né? A prática agostiniana é você buscar Deus dentro de você. Como? Na meditação, né? No silenciamento, no solilóquio, né? No mergulho dentro de si mesmo, né? No autoconhecimento. Então, por isso, a marca, né, da escola de São Victor vai ser a oração, né? Não a oração falada, né, mas a oração enquanto postura, né, de estar sempre em contato com Deus, né? Você fala com Deus. E é engraçado, né? Porque na escola de São Victor, né, você fala com Deus, inclusive de coisas banais do dia a dia, né? Você fala, está fazendo uma conta matemática, né? Fala, ai Deus, não, essa conta aqui, né? Olha que maravilhoso, Deus, é sua criação, né? Esse número aqui que faz, né, mais, menos, vezes, igual e tal, né? Fórmula matemática e tal, né? E aí você chega numa quina ali, né? Num lugar onde você não consegue ir adiante, né? Você fala, aí Deus, e agora? Como eu posso pensar? Como eu posso resolver, né, esse problema, né? E você não só ora, né? Você não só ora, né? Você aguarda a resposta, né? Que é o que mais legal que tem, né? Quer dizer assim, a gente é ensinado que a gente tem que orar o tempo todo, né? Mas se você ora o tempo todo, você está falando o tempo todo, né? E se você está falando o tempo todo, você não está escutando. Então, o que a escola de São Victor fala? Olha, você deve orar, mas mais do que orar, você deve ouvir. E como é que você escuta Deus? Num processo que eles chamam de contemplação. Né? Contemplação seria algo como pensar em reflexão, né? Em meditação, né? Algo assim. O Hugo de São Victor, né? Que vai ser um dos mais importantes representantes da escola de São Victor, ele vai escrever um livro chamado Didascalion. Inclusive o Lennon tem esse livro, se não me engano, né? Que é a arte de ler, se não me engano, em português, né? Didascalion, né? Que ele ensina você a ler. E o que ele fala no Didascalion, né? Ó, você não deve ler muito, né? Você deve ler bem, não ler muito. A cada frase que você lê, vamos supor que você demore, sei lá, né? 1 minuto, né? 20 segundos para ler uma frase, você deve gastar 10 vezes mais do que isso ouvindo a frase. Né? Você leu a frase, aí aquela frase você memoriza ela, né? Você deixa ela ecoar dentro de você, né? Você pensa na estrutura gramatical dela, né? É substantivo, é adjetivo, é adjunto nominal, é verbo transitivo direto, indireto. Você pensa na estrutura linguística, né? Sintática da frase. Aí você pensa na estrutura simbólica da frase, né? O que cada palavra significa, né? Aí você pensa nos significados morais da frase, né? Os significados estéticos da frase. Olha como ela rima, né? Como é bonita, né? A estrutura dela. E não vai ser incomum, não vai ser nada incomum você encontrar nessa época e até adiante, né? Pessoas que sabiam a Bíblia inteira de cor.
inteira, inteira, inteira. Ele memorizava a Bíblia em latim, né? Memorizava. Por que você memoriza, né? Porque você está contemplando, né? Então você leu aquela frase, né? Aí você deixou ela ecoar na sua cabeça durante dias, né? Aí depois você lê outro pedaço, né? Aí deixa ecoando, né? E você vai lendo aquilo de maneira tal que você memoriza tudo, você consegue transcrever mesmo, né? E não era incomum que você encontrasse, por exemplo, tem um livro, né? Que eu estou lendo agora, chamado O Vermelho e o Negro, né? Do Stendhal, né? O Vermelho e o Negro é um romance que se passa na época pós-Revolução Francesa, né? E conta a história de um sujeito chamado Julien Sorel que quer ascender socialmente, né? E para isso ele acha que o caminho para ele conseguir ascensão social é se tornar padre, né? E aí então ele começa desde muito cedo, né? De forma muito hipócrita, porque ele não quer ser padre coisa nenhuma, né? Ele só quer ser alguém importante, né? Ele começa a estudar teologia, né? E aí, quando ele tem seus 20 anos, 19, 20 anos, ele já memorizou obras inteiras de poetas gregos, obras inteiras de padres da igreja e obras inteiras, livros inteiros da Bíblia. Tanto que ele chega para conversar com outros intelectuais e, assim, a diversão é, o cara começa falando aqui um verso de Horácio, tipo de 50 versos, né? E o outro cara termina mais 50 versos, né? Eles sabem, os dois sabem os mesmos versos, né? Porque decoraram tudo em latim igual, né? Então, olha a grandeza, né? Dessa prática contemplativa, né? Da escola de São Victor, né? E é isso que ele vai explicar pra gente, né? Ele vai falar assim, olha, se você lê e não pensa no que você leu, você não leu, velho, né? Se você bateu o olho, leu, e você já esqueceu o que você leu, você não leu nada, né? Então, você tem que olhar, ler, meditar, decorar, memorizar, deixar aquilo decantar para o teu coração, né? Isso que é contemplação. Isso é um dos exercícios, né, que ele coloca lá na arte de ler, né? O Hugo de São Victor, né, afirmava que as escrituras não suportavam qualquer interpretação, principalmente as interpretações alegóricas, né? Então, você tem que decorar o texto, né? Não interpretar, memorizar mesmo, né? Também negava que aqueles que seguissem o sentido literal estavam corretos, né? Por quê? Porque ao decorar o texto, né, você vai entendendo as camadas de interpretação do texto, mas admitir qualquer uma delas para o Hugo de São Victor era atentar contra a escritura. A escritura não está ali para ser interpretada, ela está ali para ser contemplada. Olha a diferença, né? Eu vou olhar aquele texto e ao invés de querer dizer o que o texto quer dizer, eu vou deixar que ele penetre dentro da minha alma, do meu espírito, de tal forma que ele não se torne apenas um discurso interpretativo, né? Mas se torne vida em mim, né? Vida em mim. E eu posso até não entender com a minha mente o que o texto diz, mas eu entendo com a minha vida, com as minhas ações, o que o texto diz, né? E quando o texto diz assim, orai sem cessar, né? Eu não vou interpretar isso literalmente, seria um absurdo, né? Porque não é possível orar todo o tempo, mas também não vou interpretar isso alegoricamente, né? Eu vou interpretar isso na prática da vida, né? O Hugo, então, teorizou sobre todo tipo de arte burguesa também, né? Então, quando ele ia meditar, né? Ele meditava sobre a fabricação de roupas, né? Sobre fabricação de armas, sobre a navegação, agricultura, caça, teatro, conservação de alimentos, né? Ou seja, tudo que era possível, né? Assim, a prática dele é essa, né? Eu olho para a agricultura, né? E olha que maravilhoso, né? Que magnífico, né? Que coisa fantástica. Olha que coisa grandiosa. E aquilo vira matéria de contemplação e de meditação, né? Ele pensa como Deus é perfeito, como Deus é ordenado, né? Ele coloca cada coisa no seu lugar, né? Ele faz com que uma semente pequena de uma árvore gere, né, uma árvore gigantesca que produz milhões, né, milhares, centenas de sementes, né? Então ele vai pensando nessas coisas, né, e meditando sobre elas, na grandeza, né, nas possibilidades, potencialidades. E daqui a pouco ele está pensando em formas mais eficientes de plantio, né? Ele está pensando em formas, em momentos eficientes de plantar milho, ou de plantar feijão, ou de plantar entre safra, ou de deixar a terra descansando. Quer dizer, esses saberes técnicos e práticos da vida, eles vão penetrando na mente do contemplador, né? Do, do, do acadêmico de São Victor, né? Como uma espécie de experiência prática, né?
É bem bonito isso até, né? Alguma dúvida até aqui? De boa. Então também temos, né, uma coisa mística também envolvida aqui na escola de São Victor, né? Porque é uma escola contemplativa, né? É uma escola da oração. Que é oração, né? Oração, né? Oração é você falar com Deus, né? Mas é também você ouvir Deus, né? E como é que você escuta Deus, né? Não escuta com os seus ouvidos, né? A forma como Deus fala com a gente, né? É uma forma misteriosa, né? Daí a forma mística, né? Forma misteriosa. A palavra mística vem da expressão fechar os olhos, né? Ou seja, é evitar os sentidos, né? Para ouvir com o intelecto, vamos dizer assim, né? Para ouvir com a alma, com o espírito. Né? Então, o que é uma experiência mística, né? Uma experiência mística não é uma experiência mental, não é uma experiência racional, né? Ela é uma experiência que não é emocional também. Ela é uma experiência espiritual, né? Que vai direto na alma humana, né? Direto no espírito humano. Por isso, o místico, ele, quando vai falar da sua experiência, ele tem dificuldade de encontrar as palavras precisas para isso. Né? E, ao se encontrar com essa dificuldade, o que o místico faz? Ele usa as palavras que ele julga mais correlatas. Né? Então, não são poucos os místicos que vão utilizar, por exemplo, palavras do vocabulário da sexualidade para poder explicar ou expressar as experiências místicas dele. Caso interessantíssimo, né, de Santa Teresa d'Ávila. Né? Teresa d'Ávila era uma mística. Né? Ela teve os estigmas, né? A sua contemplação foi tão intensa, né, que ela ganhou as marcas de Cristo, né? Tanto nas mãos, né, como na testa, né, como nos pés também, né? E aí tem que acreditar nos testemunhos, né? Que ela depois de falecida, né? O corpo dela foi exumado, né? O coração dela então foi retirado, né? E encontraram uma marca de cruz no coração dela que já havia cauterizado durante, assim, muito tempo antes dela morrer, né? Então, quer dizer, coisas espetaculares, assim, né? Um santo católico mais moderno que também teve essas marcas foi o Pio de Petrantina, né? Pio de Petrantina, que tem foto dele, né? Ele usava luvas porque eles tinham os estigmas que sangravam toda hora e tal, né? Coisa assim. E aí ela teve lá várias experiências místicas com Deus, né? E quando ela ia expressar as experiências, ela falava assim, olha, eu me sentia, né? Aí ela falando, né? Eu me sentia tão excitada, né? Com a presença dessa força descomunal que vinha sobre mim, tal qual uma vaca no cio, tal qual uma vaca no cio anseia a cobertura de um touro viril, né? Quer dizer, olha como ela fala, né? Quer dizer, e essa mulher é santa católica, né? Porque ela é uma mística, ou seja, ela está usando palavras muito dramáticas, né? Muito intensas, para expressar uma experiência muito intensa. E que as pessoas da época entendiam que ela estava falando isso, não para erotizar, né, o sagrado, mas para tentar expressá-lo com a mesma intensidade que ela sentia. Né? Então, é muito engraçado você ver isso. Né? Até que surge uma máxima, né, uma máxima entre os místicos. Né? Essa máxima surge nos místicos islâmicos, inclusive, né? De que um místico ele pode falar aquilo que ele quiser, porque o que ele diz não é doutrina, o que ele diz não é dogma, o que ele diz é a experiência real de alguém que encontrou com o sagrado, né? Então esse nível, né? Esse nível de misticidade, né? Que a gente vai, não é um misticismo barato, né? Mas é uma misticidade grande, né? Grandiosa, assim, né?
Hoje a gente tem pouco disso, né? O que nós chegamos mais próximo da mística hoje é subir no monte, né? À noite para poder orar, né? E aí pegar fogo os gravetos, né? Que é uma coisa assim que para um medieval isso seria algo tipo corriqueiro, né? Porque os caras faziam meditações assim de dias, né? Semanas, né? No mesmo lugar. Então, o que o Ricardo fala, né? Ricardo de São Victor, né? Que é um outro representante, né? Ele fala, ó, todo conhecimento deve ser subordinado à teologia, né? E, portanto, à mística, né? Portanto, à mística. Haviam graus ascendentes do real, progressivamente domináveis com a razão e com a fé. Em primeiro lugar, né? Coisas essencialmente racionais. Então, graus ascendentes, né? Do real. Então, há uma coisa que é real aqui, né? Aí tem um outro grau que é mais superior, que é mais real. Aí tem outro que é mais superior, né? Que é mais real. Pode falar. Como é que é o nome da santa lá mesmo? Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila? D'Ávila. D com apóstrofo Ávila, né? D'Ávila. E no caso, essa palavra substantivo dado aos místicos, né? Se for pensar sobre essa ótica, então os cristãos, até mesmo uma pessoa que dá um testemunho de uma experiência com Deus, então também ela está sendo uma pessoa mística. Isso. Quando você dá um testemunho de algo que aconteceu com você, esse testemunho não tem que ser dogmático, né? Não tem que ser doutrinário. Ele é uma mística, ou seja, é o que aconteceu com você. Então a gente escuta esse testemunho e a gente medita sobre ele para ver qual é o significado dele. Mas não julga o místico, porque o místico é assim, ó. É como se eu quisesse julgar, né, a sua esposa, Molina, pelas coisas que você fala dela para mim. Aí eu falo assim, olha, o que o Molina tem com a esposa dele é uma relação tão íntima, que ele entende muito mais dela do que eu. Então, quando o Molina fala comigo da esposa dele, né, eu não tenho como dizer que o Molina está errado. Por quê? Porque eu não tenho essa experiência que ele tem. Então, eu tento entender o que o Molina quer dizer sobre isso. É mais ou menos desse mesmo fórum. Ou seja, Santa Teresa d'Ávila tem um relacionamento com Deus que é tão íntimo que eu não consigo saber se esse relacionamento é verdadeiro ou falso, porque eu não tenho esse nível de intimidade. Então, o que eu faço? Pode falar. Por isso que os leigos, vamos dizer assim, né, que não são cristãos, vê assim, os crentes assim, com um certo respeito, não, porque tipo assim, ele é da outra parte, né, ele é místico, é alguma coisa assim. Um certo temor, assim, né? A gente vê o místico dessa forma, né? Quando o cristão, né? Quando o crente, né? É um crente místico, né? Ele tem uma liberdade de falar coisas que a própria teologia às vezes vai questionar, né? Às vezes fala assim, não, isso não está teologicamente correto. Mas você fala, olha, dizer isso é como dizer assim, Molina, tem aqui um manual de como o marido deve ser, tá? Você tem que fazer exatamente o que o manual diz. Aí fala, bom, mas o manual não está vivendo, né? O manual não está na relação. O manual, ele ajuda. O manual, ele dá um parâmetro de modelo do que é ser um marido. Mas, pô, eu sou um marido de fato. Eu sou aquele que está experimentando essa coisa aqui. E, por vezes, o que eu experimento não encaixa no manual. Não encaixa no manual. Não é que o manual não está certo. É porque a minha experiência não está aqui, né? Então, pega a minha experiência e escuta ela, porque ela é real também. Segue o manual, mas escuta a minha experiência, porque ela também é real, né? É isso que você está falando. Perfeito, é isso, né? Testemunho, né? O meu testemunho é esse. Todo cristão, assim, evangelista, pelo menos, ele ser evangelista / místico. Acho que eu vou sair, vou até mudar o meu Instagram, colocar místico Molina. Você chama mais atenção, começa a evangelizar mais. Então, eu não sei, né? Assim, porque você pode ser um místico e ter várias funções, né? Você pode ser um pastor místico, né? Você pode ser um profeta místico, você pode ser um evangelista místico, né? Você pode ser um mestre místico, né? Quer dizer, a mística tem a ver com um tipo de experiência, né? Enquanto que a função tem a ver com como você lida no corpo de Cristo, né? Então, sei lá, você é um evangelista, né? Então você prega para multidões, né? Você é um cara que gosta, né, de
de proclamar as verdades do Evangelho, né? É isso, né? Mas você está proclamando quem? A Bíblia, né? As verdades do Evangelho. Mas vai chegar uma hora que você fala assim, olha, mas eu tenho essa experiência aqui, né? Essa experiência aqui não está na Bíblia, né? Essa experiência aqui não é norma de fé e doutrina, né? Não é dogma, né? Mas essa experiência que eu tenho, eu estou contando para você, né? E você escuta ela e segue se você quiser ou não. O que você tem que seguir é o Evangelho, né? Mas a minha experiência mística é algo que eu estou te dando para você ver o que você acha dela. Certo? Tá certo. Infelizmente, as pessoas vão para o lado místico e elas se associam mais à experiência dela interna, com o universo, com a natureza. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que ela fica exalando umas cantorias, sabe? Uhum. Aí, então, sim, milhões, um monte de gente seguindo, tal, e comentando. Então, mas aí você vê a ignorância das pessoas, né? É o místico dela, mas em relação ao eu dela. A experiência ela põe na música como se fosse a ligação dela com o universo, com o místico, né? E não o relacionamento com Deus mesmo direto. Né? Deus que criou a música, vamos dizer assim. Sim, perfeito, né? Porque você pode ter mística com qualquer coisa sobrenatural, né? Você pode ter mística com demônios, né? Você pode ter mística com espíritos, né? Você pode ter mística com qualquer coisa, né? Mas a mística com Deus também é uma mística também, né? É uma abertura que você faz da sua alma, do seu espírito, né? Para o sobrenatural, né? E essa abertura, ela traz para você coisas, né? Que não podem ser doutrinárias, né? Não podem ser determinativas para as pessoas viverem, mas são apenas experiências mesmo, né? Quando Paulo fala assim, ó, isso aqui digo eu, né? Ó, essa experiência aqui eu tive, né? Eu tive a experiência de subir ao terceiro céu, né? Você vai ter essa experiência? Não, você não vai, né? Porque essa experiência é uma experiência mística, né? Eu fui lá. Eu tô falando assim, ó, eu fui lá e eu tô te contando o que aconteceu comigo. Ah, Paulo, mas como é que eu faço para ter? Você não vai ter. Porque essa é minha relação, essa é minha mística, essa é minha. Isso serve para mim, não serve para você. Para você serve só você meditar no que eu estou te falando, né? Então é mais ou menos isso, né? O que eu quero dizer para você, Molina, é o seguinte: ser um místico não te autoriza a ser uma pessoa que está determinando como as outras pessoas devem viver, né? Não te autoriza a ser uma espécie de diretor espiritual de ninguém, né? Porque a mística, ela serve para você, não para os outros, né? Ela tem a intenção de te fazer ter uma relação com Deus diferenciada, né? Então, o místico, ele tem as suas contemplações, né? Tem a sua maneira, né, de acessar esse plano místico, né? Talvez por oração em línguas, talvez por canções, como você falou, né? Talvez por jejum, né? Oi? Eu ia falar isso daí, que toda pessoa que ora em línguas é uma forma de ela estar expressando uma tentativa, né? É uma tentativa, né? Se você está orando em línguas, né? E aquela oração em línguas, ela te leva a uma dimensão mística, né? Espiritual, né? De experiências diferenciadas, né? É experiência mística. Mas aí você vem de lá com uma experiência, né? E quer transformar aquela experiência em um dogma, né? Aquela experiência em uma norma de fé, não vai funcionar assim não, né? Não é assim que funciona, né? Pode ser coisa, que pode falar. Um mantra do budismo, ou uma pessoa que tomou o chá do Sandaime, que fica isso, lá, né? Isso. Todas essas formas são formas de tentar ter uma experiência mística, né? E todas elas funcionam, né? Você abre o seu espírito para alguma coisa que vai acontecer, né? Se é Deus, se é demônio, se é qualquer outra coisa, aí eu já não sei, né? Mas você abre. Mas aí o Molina, então ele começa lá, faz uma oração, ele começa a orar em línguas, né? Ele fica lá 3 dias orando em línguas, e aí ele é arrebatado, né? E aí, sei lá, você tem uma visão, e aí você entende, né? Que Deus, ele te diz, né? Ou você entende que você deve agora, a partir de agora, sei lá, né? Começar a andar descalço, sei lá, né? Andar descalço, né? É uma experiência mística que você tem. Bom, vai andar descalço, né? Você vai andar, mas você não vai falar para eu andar, porque isso para mim não significa nada. Eu não tive essa experiência, eu não tive nada disso, né? Então eu vou falar assim, ó, o Molina é o cara lá que teve experiência com Deus, né? Ele anda descalço a partir de agora, né? E por razões dele, né? Por razões dele. Eu tive um pastor, ó, Lennon tá aí, né? Tinha um pastor lá na Presbiteriana, lá na Central, né? Presbiteriana do Brasil, né? Igreja super conservadora, super.
E ele só pregava descalço, né? Ele chegava de sapato, terno, gravata, ele ia atrás do púlpito, escondido, ele tirava os sapatos e ele só pregava descalço, né? Por quê? Porque ele teve uma experiência mística com Deus um dia na vida dele, tipo lá, né, Moisés lá, né, Sarsa e tal, e ele fazia isso, né? Fazia isso. Ele nunca falou pra gente fazer. Ele nunca falou que esse era o jeito de fazer. A gente ia pregar lá, ele não pedia para ninguém tirar o sapato, porque era uma experiência dele, né? Dele. E para ele aquilo fazia sentido. Para ele a relação dele com Deus, né? Então, acontece. Essas coisas acontecem, né? E na escola de São Victor isso é muito comum. Né? Deixa eu só terminar esse slide aqui. Então, ele vai dizer, olha, o Ricardo, né? Vai dizer assim, ó, existem coisas que são essencialmente racionais, né? Coisas que são cognoscíveis, ou seja, que eu entendo por meio da razão, como a matemática, como a lógica, como a dialética. E essas coisas aqui, ó, que são essencialmente racionais, se você tem razão, se você tem neurônio, né, você consegue entendê-la, né? Consegue entendê-la. Existem outras verdades, né? Outras experiências que ele chamava de secundum rationem, que eram as verdades prováveis, né? Que era aquilo que é a história. O que está falando aqui, ó? A matemática é o tipo, né? A lógica dialética é o tipo de verdade, é o tipo de dado da realidade exato e objetivo e absoluto. 2 mais 2 é igual a 4 e ponto, acabou. Não tem variação. Agora, as verdades históricas, essas dependem de muitos sentidos, né? Dependem de quem conta, depende da perspectiva, depende dos interesses, depende da teoria que está usando. Portanto, nada na história, ele vai dizer, é verdade exata. A história é permeada de verdades prováveis, né? É provável que houve um cara chamado Hitler. Mas como é que eu sei que ele existe? Eu não estava lá? Então eu não tenho certeza. Eu tenho o quê? Uma certeza razoável, né? De que há dados o suficiente, né? Para dizer que ele existiu. Mas a verdade, como a verdade matemática, não é, né? Não é. Toda verdade histórica, ela pode ser o resultado de uma grande falsificação, de uma grande construção narrativa. Portanto, em história, não há verdades absolutas. Há sempre verdades prováveis, né? Ou, como dirão os mesmos, haverá verossimilhança, né? Verossimilhança. Então, assim, você fala assim, olha, o Hitler tinha poderes mágicos e soltava raios pela mão. Quer dizer, eu não estava lá para ver. Eu não sei se isso aconteceu mesmo. Mas é razoável dizer que não, né? É razoável dizer que isso não é verdade, né? Que ele era só um homem como outro qualquer. Razoável, né? Razoável, né? A menos que você tivesse lá um monte de testemunhos históricos, né? Que falassem a mesma coisa, tanto de amigos como de inimigos, né? Aí você fala, bom, alguma coisa havia, né? Alguma coisa havia. Mas é sempre uma questão provável, né? Já há um terceiro grau de verdades, que são as supra-rationem, ou seja, superiores à razão, e objeto único e específico da fé, que era a revelação. E aí ele ia falar assim, olha, para entender a revelação, geral Ricardo, né? Para entender a revelação, só mística. Só mística. Por quê? Porque a razão, ela explica as coisas reveladas, né? A secundum rationem, ela explana, né? Ela expõe como as coisas devem ter acontecido. Mas para você chegar, né, ao significado profundo da revelação, apenas por meio místico, né? Apenas por meio da contemplação, né? Da meditação. E aí, se você junta, né, os três, tanto o conhecimento racional, como o conhecimento histórico, como o conhecimento místico da revelação, você tem uma ligação perfeita entre razão e fé, né? É o crer para entender, entendo para crer, né? A minha experiência mística, eu entendo ela racionalmente, entendo ela historicamente e entendo ela misticamente. E esses três graus de entendimento formam para mim a realidade, a verdade. Quando eu explico ela para você, eu não consigo explicar ela no terceiro grau.
supra rationem. Eu consigo explicar no segundo grau, olha, foi assim que aconteceu comigo, e os significados que eu entendi disso são esses, né? Primeiro grau. Cabe a você agora elaborar esses elementos para poder criar a sua própria interpretação daquilo que eu acabei de falar. Beleza? Beleza. Vamos parar aqui, que já deu... Eu vou ter que olhar a gravação, sair quase 1 hora da aula, infelizmente.